Perdão é um tema sempre atual e um tema que diz respeito a todos nós. É praticamente impossível encontrar uma pessoa que, em sã consciência, nunca passou pelo dilema e pela dificuldade em perdoar alguém. Como é praticamente impossível encontrar uma pessoa que nunca precisou ser perdoada devido ao erro cometido. E como demonstração de que todos nós estamos envolvidos com o perdão, seja para perdoar ou ser perdoado, basta refletirmos por poucos instantes sobre o nosso momento hoje. O que vem à sua mente quando o assunto é perdão? Qual a sua necessidade nesta manhã? O que aconteceu nesta semana, ou então há meses ou anos atrás, relacionado a perdoar uma pessoa ou ser perdoado por alguém? Diante das experiências que já passamos, sabemos muito bem que perdoar não é fácil. Pelo contrário, perdoar de fato e de verdade é muito difícil. Dependendo da intensidade, da gravidade e das consequências do ato cometido, algumas pessoas podem até afirmar que, humanamente falando, perdoar é algo impossível. E o que acaba dificultando ainda mais o perdão são os diversos questionamentos sobre ele que se fazem presentes em nossa mente. São questionamentos que se tornam verdadeiros dilemas, grandes dúvidas, se de fato devemos ou não perdoar alguém. E nós buscamos respostas a esses questionamentos na esperança de que elas nos ajudarão a tomar a decisão correta, bem como nos mostrarão o que é melhor a ser feito diante da situação apresentada. Sendo assim, nesse primeiro momento, gostaria de me dedicar alguns instantes acerca deste assunto, o perdão e os diversos questionamentos em torno dele. É possível que os dois principais questionamentos sobre o perdão sejam em direção ao seu significado e como ele verdadeiramente ocorre em nossa vida, como se dá de fato o perdão na prática. Se assim for, o primeiro principal questionamento é: o que é perdão? O que é perdão? O que significa perdoar? É claro que não estamos interessados aqui numa definição técnica ou científica, por mais que ela possa nos ajudar. Nosso interesse é existencial, é vivencial, é no seguinte sentido: como eu sei ou então como eu sinto que de fato perdoei a outra pessoa? Posso considerar que perdoei uma pessoa mesmo quando o que aconteceu não sai da minha mente? Ou então, perdoei uma pessoa que me ofendeu, mas sinto forte desejo em evitar a sua companhia ou qualquer forma de diálogo. Isto é perdão mesmo? É nessa direção que se dá o questionamento pelo significado do perdão. O segundo principal questionamento que podemos levantar sobre o perdão é o seguinte: como é possível perdoar? Em outras palavras, onde encontro forças ou coragem para perdoar? Este questionamento se dá quando até queremos perdoar, mas não encontramos razões ou então condições de concretizar o perdão em nosso coração e também em nossa atitude. Certa vez, conversando com uma pessoa sobre esse assunto, ela me fez as seguintes perguntas: pastor, quando eu perdoo de fato? Como acontece o perdão em nossa vida? Quando levantamos estes e outros questionamentos, damos conta de que o perdão tem o poder, tem a capacidade de mexer com lembranças desagradáveis, pois faz com que retorne à nossa memória histórias mal resolvidas ou então histórias
não superadas. Além disto, o perdão também tem o poder de despertar em nós sentimentos ruins e até mesmo danosos, tais como o ressentimento, a revolta, o ódio e também a tristeza. Diante de questionamentos que podemos fazer, se você até aqui chegou à conclusão que tem dificuldades em perdoar alguém, você não é a única pessoa que pensa e sente isto. Há milhares de pessoas que pensam e sentem a mesma coisa quando o assunto é perdão. E se você acha que o perdão é impossível, então você precisa ouvir o Evangelho de Cristo e conhecer a mais profunda história sobre o perdão. Você precisa abrir o seu coração para uma grande e profunda transformação de Deus em sua vida, a fim de que Ele lhe dê condições de perdoar a quem quer que seja, pois é Deus, e somente Deus, que tem o poder para nos ajudar neste sentido. Um exemplo sobre a capacidade que o Evangelho de Cristo tem para nos conceder coragem de perdoar, encontra-se numa antiga história comovente e surpreendente de como uma senhora chamada Ana Maria, que não só conhecia, mas também procurava viver este Evangelho. Pesquisei e encontrei mais detalhes desta história, que, aliás, é uma história real. No dia 13 de abril do ano de 1985, foi exibido pelo programa televisivo chamado Fantástico a história desta mulher, Dona Ana Maria. Ela morava em Lorena, no interior de São Paulo. Morava no bairro chamado Santo Antônio e tinha uma padaria, e o seu apartamento ficava acima desta padaria, lugar onde ela residia. Numa madrugada, um rapaz invadiu o seu apartamento e assassinou um dos seus filhos, um jovem de apenas 18 anos de idade. Ela não quis vingança contra o assassino, e na própria missa que foi realizada como ofício fúnebre, com o corpo presente do filho assassinado, a Dona Ana Maria declarou o seu perdão ao criminoso. O rapaz assassino foi julgado, condenado à prisão e foi trazido à casa de detenção aqui em São Paulo na época. E ao saber da prisão, a Dona Ana Maria passou a visitar o assassino semanalmente. Ela pegava o ônibus na cidade de Lorena e toda semana viajava 200 quilômetros para falar de Deus àquele que havia assassinado o seu próprio filho. A reportagem terminou com o assassino do filho daquela mulher sob lágrimas, ante as câmeras da TV, declarando arrependimento do seu gesto. E lamentava não ter conhecido Jesus Cristo antes de parar na cadeia e ter matado o filho de Dona Ana Maria. Como disse, uma história surpreendente, uma história comovente. Para muitos de nós, talvez uma história difícil de acreditar, ou então até mesmo de aceitar. No entanto, Dona Ana Maria, que conhecia o Evangelho de Cristo, experimentara o perdão de Deus em sua vida e sabia das implicações deste perdão em relação às outras pessoas, até mesmo para com aquela que seria o assassino de seu filho. É por isso que, diante da nossa dificuldade e incapacidade de perdoar alguém, é fundamental que consideremos o perdão de Deus a todos nós. É o perdão de Deus que pode transformar a nossa vida e pode nos ajudar nesta difícil decisão e ação. Isto porque, para perdoar qualquer pessoa que seja,
nós precisamos partir da nossa condição de perdoados por Deus. E o perdão de Deus se dá de forma plena na pessoa de seu Filho, Cristo Jesus. Em Jesus, nós nos deparamos com Deus que nos perdoa de todos os nossos pecados. No Filho de Deus, nós somos lavados e purificados de todo erro, de toda ofensa e de toda culpa diante de Deus. Em Jesus, a justiça divina se manifesta no sentido de justificar o pecador, ou seja, considerar justo aquele que é injusto, ser totalmente perdoado aquele que possui uma multidão de pecados. É desta forma que Deus age para com todos nós. Sendo assim, o Evangelho de Cristo pode ser concebido em sua essência 50% como perdão. Pois o Evangelho é a boa notícia de que, pela graça de Deus Pai, mediante a vida de seu Filho Cristo Jesus e a ação do Espírito Santo em nosso coração, nós somos perdoados de todos os nossos pecados. E se 50% do Evangelho pode ser concebido como perdão, os outros 50% significa viver a reconciliação que o perdão proporciona, significa viver a amizade e a comunhão com Deus, ter uma vida de entrega e devoção a Deus, uma vida em busca de Deus em nosso ser e também de Deus que se reflete em nossas atitudes e em nossas palavras. Evangelho significa retorno à aliança divina. Aliança divina que foi quebrada pelo pecado, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Mas agora, devido ao perdão de Deus, esta aliança foi restaurada. Na verdade, em Cristo, trata-se da nova aliança de Deus para com os seus filhos e filhas. Nova aliança esta que é um privilégio a todos nós poder viver nela, poder participar dela e poder ser contado nela. Nova aliança que havia sido anunciada pelo profeta Jeremias, aproximadamente 600 anos antes de Jesus Cristo vir a este mundo, e que é uma das ênfases do texto que nós lemos há pouco na Bíblia, conforme o versículo de número 31, que diz o seguinte: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Esta nova aliança, profetizada por Jeremias, será cumprida na pessoa e na vida de Jesus Cristo, o Filho de Deus. No entanto, é importante considerar, no restante do texto que lemos em Jeremias, como o anúncio da nova aliança de Deus pelo profeta está relacionado com o perdão divino. E mais importante ainda é saber como Deus lida com o perdão em relação a nós dentro desta nova aliança. Como é o perdão de Deus em nosso favor, o que acontece em Deus quando Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. E antes, porém, algumas breves informações sobre o profeta Jeremias e seu contexto, e também sobre o texto que nós lemos. Jeremias iniciou o seu ministério profético durante o reinado de Josias, aproximadamente no ano 626 a.C. Josias, por sua vez, foi um destacado rei na história de Israel, pelo fato de ter realizado significativas reformas a partir da descoberta do livro da lei. E entre as chamadas reformas josiânicas está a reforma do culto em Israel, culto este com influências no âmbito social. Ou seja, o rei Josias contribuiu para um culto correto, um culto adequado, um culto autêntico a Deus, de tal forma que as consequências deste culto
fossem percebidas no ambiente social do povo de Israel. É neste contexto de reforma cultica e social que os capítulos 30 e 31 do profeta Jeremias são escritos. E estes dois capítulos, 30 e 31, formam um pequeno livro dentro do livro maior do profeta, o qual é dado o título Livro da Consolação. Este título é oportuno devido à mensagem de esperança e alegria que ele contém, e pela ênfase também que é dada na manifestação da graça de Deus. Este pequeno livro, dentro do livro do profeta Jeremias, é chamado também de livro da graça. Se analisarmos tão somente os 3 primeiros versículos do capítulo 31 do profeta Jeremias, nós perceberemos a linha e a perspectiva que compõe o chamado livro da consolação. Os irmãos e irmãs podem acompanhar comigo os 3 primeiros versículos do capítulo 31 de Jeremias, que diz assim: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te chamei, por isto, com benignidade eu te atraí. No livro da consolação, ou no livro da graça, proferido pelo profeta Jeremias, nós encontramos o anúncio da nova aliança e, junto a ela, o anúncio do perdão de Deus. Retomando, então, como Deus lida com o perdão em relação a nós, como é o seu perdão em nosso favor, o que acontece em Deus quando Ele nos perdoa dos nossos pecados, na perspectiva da nova aliança, nós encontramos no final do versículo 34, versículo este que lemos, o seguinte: pois perdoareis as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ou seja, Deus é aquele que, ao perdoar, se esquece totalmente do pecado cometido. Para Deus, perdão é esquecimento. Jamais me lembrarei, diz o Senhor. Isso significa que, ao sermos perdoados por Deus, nunca mais virá à mente divina o erro, a iniquidade, a maldade, o pecado que nós cometemos. Deus é aquele que não traz à sua mente, uma vez que o seu perdão foi oferecido e se fez presente no coração dos seus filhos e filhas. Mais ou menos 100 anos antes do profeta Jeremias atuar como profeta em Israel, o profeta Miqueias utilizou-se de outra imagem muito forte e relevante para revelar o mesmo significado e intensidade do perdão de Deus feita pelo profeta Jeremias. O profeta Miqueias diz o seguinte, o versículo também será projetado. Miqueias falando a respeito do perdão de Deus. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Pisar aos pés as nossas iniquidades significa que Deus irá esmagar, que Deus irá eliminar por completo os nossos pecados. E lançar os nossos pecados no fundo do mar, ou então nas profundezas do mar, significa que Deus não mais se lembrará deles, que os nossos pecados serão esquecidos por Deus. Portanto, perdão para Deus é esquecimento, é a não lembrança dos erros cometidos, é não trazer à mente os acontecimentos errados do passado, é ignorar completamente as iniquidades ocorridas, é apagar da memória a ofensa recebida. É desta forma que Deus age para comigo, para com você,
quando o assunto é perdão dos pecados. Esta é a forma perfeita de perdoar. É perdão na sua mais plena realidade. Quando lemos a Bíblia e começamos a frequentar a igreja, aprendemos logo que Deus é perfeito. E por ser perfeito, perfeito é o seu amor para conosco. Deus não ama como ama o ser humano. Deus nos ama de forma incondicional. O amor de Deus excede a nossa compreensão, excede o nosso entendimento. Deus é perfeito. E por ser perfeito, perfeita é a sua santidade. Deus não comete falhas. A santidade de Deus reside no fato de que Ele é diferente de todas as demais divindades que já foram cultuadas ou que são criadas pela mente humana. Pelo fato de Deus ser perfeito, perfeito é o seu amor, perfeita é a sua santidade e todos os demais atributos que podemos citar aqui. E deste modo, perfeito também é o seu perdão para conosco. Deus não perdoa como perdoa o ser humano. No entanto, é o perdão de Deus que deve nos ensinar e deve nos motivar a praticar o perdão para com o nosso próximo. Por ser perfeito, Deus vive em perfeita liberdade. Ele é o ser perfeitamente livre. E na perfeição da liberdade divina encontra-se o perdão. Deus, em seu ser, nos ensina que só é possível viver em liberdade mediante o perdão. É nesse sentido que, por mais que pareça estranho, o perdão é fonte de libertação, porque tem o poder de nos libertar. Nos libertar do desconforto, da dúvida, do rancor, nos libertar da amargura, do peso de sermos uma pessoa insensível ou inflexível. O perdão tem o poder de nos libertar do ressentimento, do medo e também do ódio. Perdoar implica em ser livre. Uma história muito interessante nesse sentido, perdão com liberdade, perdão como fonte de libertação das coisas ruins que muitas vezes guardamos dentro de nós por não perdoar, é a história do escritor judeu Elie Wiesel, falecido há menos de 2 anos atrás, em julho do ano de 2016. Elie Wiesel recebeu o Prêmio Nobel da Paz no ano de 1986, devido às suas publicações. Ao todo, foram 57 livros dedicados a resgatar a memória do Holocausto. Além da vasta literatura escrita por este escritor, nós encontramos também poemas e algumas coisas sobre teologia. Mas Elie Wiesel também recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelo fato de dedicar a sua vida para defender grupos vítimas das perseguições. Ele foi um sobrevivente dos campos de concentração nazista, passou a sua infância como prisioneiro em Auschwitz, na companhia de seus pais, irmãos e também amigos. E dentre todos os seus familiares e amigos presentes naquela situação, somente ele sobreviveu. E ele conta que a partir de 1945, quando a guerra acabou, passou vários anos com um único objetivo em sua vida: procurar uma impossível justiça para o irreparável. Procurar uma impossível justiça para o irreparável. A sua principal indagação era a seguinte: como foi possível tamanho horror? Como foi possível? Ele conta que a sua vida era isto: cada dia adormecia e acordava num verdadeiro inferno.
não conseguia encontrar sossego, sentido na vida e nem paz para a sua alma. Até que foi falar com um rabino, e o rabino disse-lhe: meu filho, enquanto tu não perdoares, continuarás prisioneiro em Auschwitz. Elie Wiesel disse que estas palavras redimensionaram o seu coração e a sua vida para sempre. Enquanto tu não perdoares, continuarás prisioneiro em Auschwitz. Desta forma, para ter ou viver em liberdade, é necessário perdoar. Para concluir, quero repetir uma afirmação já feita aqui. Para perdoar qualquer pessoa que seja, nós precisamos partir da nossa condição de perdoados por Deus. Lembrando que o perdão de Deus é perfeito e perdão em Deus é esquecimento. Neste domingo, em que celebramos o domingo da Trindade, saibamos que o perdão de Deus em nós se dá pela vontade do Pai, na vida do Filho e na ação do Espírito Santo, a fim de experimentarmos o perfeito perdão em nosso coração. E assim, sermos encorajados e capacitados a perdoar. Com isto, 3 pequenas considerações para a prática do perdão. Primeira, ninguém fica no prejuízo ao perdoar. Perdoar não coloca você no prejuízo. Pelo contrário, quando perdoamos, nós ganhamos. Ganhamos porque nos identificamos com Deus, porque cumprimos com a vontade de Deus em nossa vida. Ganhamos porque toda vez que assim procedermos, ou seja, perdoarmos, somos abençoados por Deus. Abençoados com a paz, abençoados com a alegria, devido à certeza do perdão. Somos abençoados, porque o perdão é a melhor coisa a ser feita. Somos abençoados por Deus com a liberdade, pois não ficamos presos aos sentimentos destrutivos decorrentes do não perdão. Segunda, perdão é algo revolucionário e maravilhoso na vida de qualquer pessoa, porque por meio dele, e somente por meio dele, é possível a restauração dos relacionamentos e a reconstituição da amizade. Além disto, perdoar é bom, perdoar é saudável, faz bem ao coração, faz bem à vida e faz bem à alma de qualquer pessoa. Perdão é oportunidade para um novo, para um melhor, para nos tornarmos mais humanos e também melhores. Por fim, terceira perspectiva, não há receita para o perdão. Não há uma regra estabelecida com 5 ou 6 passos para se perdoar alguém. E humanamente falando, não há tempo determinado para que o perdão aconteça em sua plenitude. O importante é que nós tenhamos a consciência de que é preciso, é necessário perdoar a outra pessoa. Com esta consciência, é importante também que oremos para que Deus nos guie, para que Deus nos ajude, para que Deus realize o seu tratamento perdoador em nosso coração, para que, deste modo, possamos praticar o perdão. E em terceiro lugar, com a consciência, com a oração, esperar o tempo certo, o tempo divino, para que o perdão de fato aconteça em nossa vida e assim possamos perdoar a quem quer que seja. Nós somos frutos de uma formação que acentua muito o peso do pecado. Porém, o significado da conversão, o fato de sermos cristãos, significa viver sob a luz do perdão divino. E com isto, ter coragem e humildade
para perdoar quem quer que seja. Que Deus assim nos abençoe. Amém.